você tentou e não conseguiu. Se você chorou e ninguém mais viu. Se você gritou em meio à aflição, se não encontrou quem lhe estendesse a mão, saiba, Deus tudo viu. Deus tudo viu. Como não iria te acolher? O que te formou, quem te fez nascer? Os seus olhos lança sobre toda a terra. Ele não dormita, por todos vela. Saiba que Ele é Deus, e Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo, se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. A esperança já acabou. Só restaram cinzas, nada mais ficou. Se o desespero lhe roubou a paz, quando é impossível recomeçar, saiba, Deus tudo vê. Faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Mas você precisa confiar nas promessas que esse Deus lhe dá. Passarão, melhores dias sim virão. À frente é só confiar, é só confiar. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer, junta os pedaços quebrados, faz até um morto reviver. Deus faz tudo novo, de novo. Se for do seu querer. Como a primavera vem depois do inverno, certo como o sol que surge após a tormenta. Deus faz tudo novo, de novo, novo. Deus faz tudo novo, de novo, pra você. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Pai. Boa noite, Fátima. Boa noite, Samuel. Tudo bom com você? Tudo bom.
Que bom, estamos felizes por ter você aqui conosco em mais um culto de quarta-feira, um culto de oração, um culto de bênçãos para você e sua família. Então, antes de mais nada, eu quero convidá-lo, se você não é inscrito em nosso canal, no caso, se inscreve lá no canal do YouTube, hoje é no Facebook, Fátima, quase que eu esqueço, é no Facebook, então se você ainda não é nosso amigo no Facebook, vai lá, pede amizade que a gente vai aceitar, compartilha esse culto aí para os seus amigos, para os seus familiares, para ser um culto de bênção, não só para você, mas para o seu amigo, para o seu familiar, e que hoje corações possam ser quebrantados, vidas possam ser transformadas, e juntos possamos fazer um lindo culto. Quero te convidar agora a fechar os seus olhos para juntos fazermos uma breve oração antes do nosso momento de louvor. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite estar aqui mais um dia, Senhor, para louvar e escutar a Tua palavra, Pai. Por favor, te peço que fale conosco, por meio dos hinos, por meio da mensagem, que é lá dentro dos nossos corações. Esse é meu pedido, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o hino, não desistir, apesar dos momentos difíceis que estamos passando, mas é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, 150 do Inário, não desistir. A luta é grande, mas a vitória é certa. Só os que não desistirem vão alcançar a glória eterna. Perseverança. Dias já pensei em que triste te sente, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé Em Deus, se está bem firmada, Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém, glória a Deus, que Jesus possa vir, que você possa estar preparado. Depois de não desistir, vamos tentar nos transformar como um vaso novo. 502, vaso novo. Eu quero ser Senhor amado.
transformados em um vaso novo, vamos cantar Além do Rio. Que você possa fazer dessa canção a sua oração a Cristo. Ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais, Pensares sobre a vida aqui deste lado, que meus braços fazem já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele povo encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei orar. já sonhando Com aquelas moradas olho alguma que não viu e nunca verá. tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos diferentes vivos, compreensão de resultado e ser além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Amém, glória a Deus. Que esse possa ser seu desejo de morar com Cristo no céu. Fiquemos agora com os momentos seguintes.
Som. Boa noite. Que bom, né? Estamos mais uma quarta-feira aqui na casa do Senhor para louvar, para orar, para agradecer, para fazer pedidos também. Nesse momento não teve nenhum pedido, mas eu vou pedir em especial, certo? Nesse momento nós vamos entregar tudo às mãos do Senhor e vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, já te agradeço, Senhor, pelos momentos que estamos aqui. Já te agradeço, Pai, porque o Senhor tem nos dado o dom da vida todos os dias ao nos acordar, Senhor. Te damos graça também por todas as bênçãos e graças recebidas em tuas mãos. Tudo que recebemos vem de ti, Senhor. Te agradeço do fundo do meu coração. Neste momento também, Senhor, eu te peço que o Senhor conforte os corações daqueles que, neste momento, se encontram, Senhor, com a dor, uma tristeza no coração. Aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Peço uma oração em especial pelo seu Arnaldo, que perdeu sua filha. Há algum tempo perdeu sua esposa. E hoje soubemos que a sua filha também se foi. Estávamos orando por ela. O Senhor sabe que a sua vontade é que prevalece, Pai. Pedimos que o Senhor a curasse, que o Senhor a libertasse daquela cama, daquela enfermidade. Pedimos salvação para aquela criança, porque ela não sabe o que estava passando, Senhor. Mas o Senhor sabe. Então, se foi feita a tua vontade, nós temos que aceitar, Senhor. Esse é meu pedido nesta noite. Também peço pela família da minha amiga, que também perdeu uma filha com 49 anos. Também que se encontra, Pai, em grande tristeza. Sabemos que o Senhor conforta as pessoas. Eu te pedi, Senhor, também, neste momento, uma bênção especial sobre a tua igreja, em especial do Pai Jussara. Que nós possamos, Senhor, ter força e perseverança, fé, e para reerguer nosso templo, Pai. Pedimos que o Senhor não deixe que nós desistimos. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar mais unidos, a estar mais próximos, principalmente de Ti, Senhor. Por favor, Pai, neste momento, te agradecemos por cada vida aqui presente. Te agradecemos por esse momento aqui especial. Que o Senhor nos proteja e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, é um prazer estar aqui novamente trazendo a mensagem do Senhor. Tenho certeza que você está sentado aí no seu sofá, está sentado no seu cantinho de oração, só para receber essa palavra. E aqui temos os nossos internautas que se disponibilizaram a fazer esse trabalho. Sabe, eu sou muito grato, porque a obra do Senhor não parou. Você está aí disposto a ouvir e nós aqui a transmitir a mensagem. Que o Senhor continue a trabalhar poderosamente na sua vida. Também em nosso coração, para que estejamos sempre juntos, até mesmo que seja virtualmente. Mas eu queria lhe dizer que no próximo dia 1º, as igrejas elas serão abertas.
e nós poderemos estar juntos novamente, tá bom? Próximo sábado nós estaremos lá na igreja do Gramoré. Iremos planejar os novos cultos para o próximo mês. E você pode se preparar aí para que nós possamos novamente nos unir novamente em adoração juntos. Mas eu queria dividir com você uma historinha bem especial que eu estava lendo há pouco tempo. E diz que um certo senhor, ele teve uma visão, e nessa visão ele visitou o céu. Lá no céu, ele avistou umas salas enormes, e ele foi recepcionado por um anjo. Aquele anjo saiu visitar com ele todos os céus, todos os departamentos ali, aqueles quartos. E ali em um dos quartos ele avistou muitos pacotes. E ele fez uma pergunta: para que tantos pacotes? O que significa isso? Isso daqui são para as pessoas, esses pacotes. Mas por que elas ainda não vieram pegar? Aí o anjo respondeu para ele: porque elas não pediram. Mas como é que elas podem pedir e vir pegar aqui? Ele disse: elas precisam pedir em oração. Se elas pedirem em oração, nós iremos automaticamente levar todos esses pedidos para ela. Você já pediu alguma coisa a Deus em oração? Olha, tem pacotes de todos os tamanhos lá nos celeiros dos céus. E o Senhor, Ele quer distribuir essas bênçãos através de pedidos para você. Tá bom? Nessa noite nós vamos falar a respeito de 3 homens da Bíblia. Vamos falar a respeito de Davi, Ziba e Mefibosete. Vamos conhecer esses 3 camaradas. Eu convido você a orar nesse instante para que nós possamos abrir a palavra de Deus. Feche seus olhos, fale com Deus. Adorado e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Passo a passo que o Senhor tem transformado a nossa vida. É o Senhor que tem moldado o nosso caráter, tem nos dado esperança e tem nos feito acreditar verdadeiramente a cada dia de que o Senhor está no controle deste mundo e também da nossa vida. Por favor, continua nos aquecendo com o teu Espírito, nos mostrando de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido você a abrir a palavra de Deus no capítulo 9 de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 9. Capítulo 9 começa dizendo assim: Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Então chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade, da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo?
para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Uma história muito interessante. Davi conquistou o reinado e agora todos os descendentes, essa era a lei do passado, todo aquele rei que conquistava o seu território, todos os filhos, eles eram do outro rei, eles eram mortos. Mefibosete era neto de Saul e automaticamente, para não ficar nenhum herdeiro, ele deveria ser morto. Mas Davi aqui ele usa de misericórdia por causa da amizade dele com Jonathan. Manda vir Mefibosete, e agora Mefibosete, ao invés de ser morto, ele podia comer pão todos os dias na casa do rei. E para Mefibosete era um privilégio. Ia continuar vivendo e estava perante o rei. Não tinha problema nenhum agora com Mefibosete, ele poderia se aproximar do rei tranquilamente. Também foi dado a Mefibosete uma grande propriedade. E agora nós vamos ver as características dessas três pessoas aqui. Davi era rei, e Davi determinou que o terreno, as terras fossem dadas a Mefibosete. Ziba, ele era apenas um servo, certo? Ziba tinha 15 filhos e tinha 20 servos. Ziba ia tomar conta das coisas de Mefibosete. E a gente começa agora a ver um desenrolar agora nesta situação. Quando eu ouvi isso aqui, eu digo, não, preciso pesquisar a respeito desses camaradas aqui, porque achei bem interessante a história. E aí, aconteceu algo bem interessante na vida de Davi. Davi passou os pés pelas mãos, né, como a gente fala, e aí ele acabou perdendo o seu reinado para Absalão. Absalão era um filho, então usurpou o trono, e aí Davi teve que fugir. Ao Davi fugir, nós encontramos uma historiazinha lá no capítulo 16, de 2 Samuel. Do 1 ao 4, ele diz assim: tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que ele saiu ao encontro, quem? Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passa, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém. Pois ele disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Olha só, aqui agora Ziba inventa uma história. Davi ia fugindo e pela necessidade, Ziba aparece e leva para Davi comidas, leva frutas, leva pão para os moços dele comer. Eles estavam todos cansados. E aí Davi não enjeitou a oferta. Não procurou nem saber o que estava havendo, já foi recebendo as coisas. Ele
não prestou atenção o que Ziba ali estava fazendo, estava falando. E ali aceitou de bom grado tudo o que Ziba trazia. Vocês já ouviram falar que mentira tem perna curta? Você já ficou triste por causa de uma mentira? Muitas vezes o pecado ele se torna tão enraizado em nós que uma mentirazinha não nos incomoda mais. Mas olha só o que Ziba ele estava aprontando aqui agora. O rei não procurou saber do assunto e já foi logo dando para ele: olha, Então disse o rei: onde está o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino. A história que Ziba inventou era que agora Mefibosete agora se apoderara do reino que era de Davi. Mas a história ela vai muito além. E eu convido a você para ir no capítulo 19, do 24 ao 30, para a gente ver a conclusão dessa história. Absalão foi morto e agora Davi volta para receber novamente o reinado. E agora quem ele encontra? Mefibosete se encontra com Davi. E aí tem mais outros textinhos para a gente ler aqui, bem interessante. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até ao dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Por que não foste comigo, Mefibosete? E ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. Você leu na história que ele era manco de ambos os pés, ele tem os pés aleijados. Eu, teu servo, dizia: albardarei o jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou, a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como o anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor me parecer, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte, diante do rei, meu senhor. O que Mefibosete esperava? Esperava que Davi matasse ele. Ele era descendente de Saul e automaticamente ele já era réu de morte. Ele disse então: contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de proclamar ao rei? De clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Eu fiquei pensando nessa história, achei interessante. Ziba era mentiroso, o rei tinha toda a autoridade nas mãos, não procurou saber da mentira de Ziba para tomar logo uma iniciativa, pela necessidade que ele estava sentindo ali, de pão, de transporte, de amizade. O rei então não quis conhecer os pormenores da história. E Ziba naquela hora inventou uma mentira. No final da história, o rei dá metade das terras para Ziba também. Davi errou 2 vezes. Errou em não conferir aquilo que o servo dizia. E no final, pegou as terras de Mefibosete, que ele já tinha dado, e deu novamente a metade para Ziba. E eu fiquei pensando, quem é o fiel da história? Mefibosete, como servo, ele aceitava tudo agora, só porque ele agora estava comendo na mesa do rei. As terras não servia nada para ele.
Você já parou para pensar que é muito mais importante comer na mesa do rei? Talvez Ziba tenha inventado a história porque ele tinha 15 filhos para sustentar e 20 servos. 35 pessoas estavam na casa de Ziba. Será que você tem algum motivo na vida para inventar uma mentira? Eu fiquei imaginando que ontem eu inventei uma mentira. No final da noite eu estava chorando de remorso. Eu não fui trabalhar no meu ponto de trabalho ontem. E o encarregado, ele ligou para mim e eu não estava lá. Ele disse: por onde você anda? Eu digo: eu estive aí no trabalho e saí. Mas eu nem fui lá, eu menti. Ele disse: as pessoas disseram que você não esteve aqui. E aí já caí por terra. Eu não tinha ido mesmo, né? Mas à noite eu estava triste porque eu tinha mentido. A Bíblia diz que a gente não mente para as pessoas, a gente mente para Deus. Sabe, quando eu li essa história aí, eu percebi que mentira, ela não vai longe. Logo, logo ela é desmascarada. A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eu fiquei triste e pedi perdão a Deus. Agradeço porque Deus ainda está disponível, com a sua mão estendida, para nos dar perdão. Sabe, eu e você temos a oportunidade de estar aos pés desse Deus maravilhoso. Portanto, ele diz que todo aquele que vai a ele certamente encontrará socorro. Se pedir perdão, será perdoado. Existem caixas cheias de presentes lá no céu, de acordo com a historinha que eu contei no início. E se nós orarmos, o Senhor vai trazer cada uma delas para nós. É bem interessante a gente estar sempre aos pés do Senhor, compreender de que Ele está mais disposto a fazer por nós do que nós possamos pedir. A vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é transformar. Fico me perguntando quando será que Ele vai derramar sobre nós esse poder do Espírito em porção dobrada. Mas eu sempre analiso que a principal obra é eu que tomo iniciativa para fazer. Lá no capítulo 9 do livro de João, diz que Deus não ouve pecadores, mas aqueles que o temem e querem fazer a sua vontade, esses Ele ouve. Sabe? Se apegue a essas promessas de Deus. Nós somos aqui do mesmo tamanho, mas nós temos que conquistar coisas enormes. Ziba queria apenas sustentar a sua família, mas Mefibosete queria comer na mesa do rei. Você sente esse desejo de participar da ceia do Senhor e sentar-se à mesa do rei? Sabe, a Bíblia fala que o próprio Deus, o próprio Jesus, Ele vai coroar. Ele vai coroar os servos que vencerem as batalhas aqui. E hoje Ele te chama. Ele te pede para que você aceite o jeito que Ele quer te ensinar. Não aprenda sozinho. O Senhor é o nosso melhor e maior professor. Se curva aos pés do Senhor esta noite. Receba de bom grado tudo aquilo que Ele tem para ensinar. Como Mefibosete, sinta desejo de participar da ceia do rei. Bom? Você sabe onde Mefibosete morava? Em Lodebar. Lodebar era uma cidade do subúrbio. Ninguém queria morar lá, mas Mefibosete estava lá. Sabe na casa que ele ficou? Maqui. Talvez o Maqui era um dos amigos de Saul. Maqui era um homem considerado rico para aquela época. Como amigo de Saul, ele prestou
ali aquele favor a Mefibosete para que ele ficasse aquele tempo na casa de Maqui. Mas quando o rei Davi soube que ele estava lá, mandou chamar de Lodebar Mefibosete. De onde o Senhor mandou chamar você? De Lodebar? Lá do subúrbio? Muitas vezes ele tirou a gente lá do vale da sombra da morte, onde a gente estava perdido. A Bíblia diz que hoje há salvação para nós. E louvado seja Deus que nós fomos alcançados pelo poder de Jesus. O sangue que Ele verteu na cruz, nós temos a oportunidade de se sentar na mesa do Rei. Não é conquista minha nem sua, mas é a conquista de Jesus Cristo. Ele verteu todo o seu sangue na cruz, para que nós pudéssemos um dia participar com Ele da ceia do Senhor. Nesse instante nós vamos ouvir um hino. Sabe, Jesus ele está voltando. Se prepare para esse encontro com o Senhor. Ouça esse hino e no final nós iremos orar. Jesus voltará, a todo mundo a mensagem levar. Breve Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide as nações e depressa anunciar, breve Jesus voltará. Gratos, alegres, as novas cantai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Montes e vales o som ecoar, breve Jesus voltará. Ondas do mar a canção entoar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Guerras e fomes nos dão a entender, breve Jesus voltará. Graves sinais já nos fazem saber, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oremos. Querido Pai, grandioso, soberano, o Senhor era o Deus de Davi, de Ziba e de Mefibosete.
Aquele povo, naquele tempo, via no rei a presença de um soberano maior. Mefibosete era o servo agradecido. Ziba era o servo interesseiro. Nós não queremos ser interesseiros, Senhor. Queremos ser o servo agradecido. Porque sabemos de onde o Senhor nos tirou. Porque sabemos para onde o Senhor quer nos levar. Queremos descansar em Teus braços. Não queremos mentir como Ziba. O rei daquela época, Davi, tomou decisões erradas. Mas sabemos que o Rei dos céus não será negligente. E Ele tomará as decisões certas. Por favor, move o nosso coração. Tanto dos que estão aqui presentes, quanto os que estão nos lares. E nos ajuda a nos preparar para o breve encontro do nosso Rei, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, que logo voltará para levar os teus servos, que tanto o Senhor preserva, que tanto o Senhor protege, que tanto o Senhor guarda. Ser conosco, nos dá uma noite feliz. Sabemos que o Senhor não desiste de nós. Nos ajuda para que também não venhamos a desistir do Senhor. E assim, ó Deus, possamos descansar na Tua presença hoje e sempre. Em nome de Jesus, te oramos agradecidos. Amém. Opa, voltei. Voltei só para agradecer a você pela sua presença. Vou citar aqui alguns nomes. Obrigado, Darcy, por participar do nosso culto. Nádia, Marinalva, Moisés, Ingrid e Késia estava também. Eu dei uma olhadinha. Tem outras pessoas que eu não consigo visualizar, mas eu agradeço porque você esteve presente. Espero que você possa ter recebido a bênção. Ore mais, cultive mais, louve mais. Jesus em breve voltará e eu quero ver você lá no céu. Obrigado por sua presença. O nosso compromisso agora é quando? Sábado, culto de pôr do sol, 17 horas, conto com sua presença e com a sua curtida, seu compartilhamento, tá joia? Obrigado, fiquem com Deus e até sábado.